Olá, pessoal. Então, vamos continuando na nossa aula de Administração Aplicada à Informática, no total de 68 horas. Tá? Então, nossa aula de número 6, me chamo professor Alexandre Reis. Então, essa aqui é a nossa bibliografia. Nós temos utilizado ao longo de nossas aulas, principalmente a bibliografia básica. Então, hoje a gente vai trabalhar os conceitos técnicos do computador e as suas características de software, tá? Lembrando que aqui, por mais que a gente passe os conceitos básicos lá da eletrônica computacional, aqui a gente não vai fazer os cálculos necessários da disciplina de organização e arquitetura de computadores, tá? Aqui é por forma de conhecimento para implantar esse conteúdo para as empresas, tranquilo? Então, aqui, o primeiro conhecimento básico que a gente precisa ter, e acredito que muitos de vocês já tenham esse conhecimento, é saber que a parte física dos dispositivos eletrônicos, principalmente o computador, é chamada de hardware, e a parte lógica desses dispositivos é chamada de software. Ou seja, a parte que eu consigo tocar, tangível, de um computador é o hardware, e a parte que eu não consigo tocar, que apenas eu consigo ver, é o software. Tá? E o sistema computacional é formado por 4 partes. O hardware, que nós já vimos, o software também, dados, que nós já sabemos o que são dados lá na nossa primeira aula, e os usuários, que são as pessoas, tá? Chamado também de peopleware. O hardware corresponde à parte mecânica e eletrônica, que possibilita a existência de um software, o armazenamento de informações e a interação com o usuário. Perfeito? Ou seja, o sistema computacional é um composto de hardware, software, dados e pessoas. Tranquilo? Lá na parte computacional, o computador ele entende o bit. Mas o que é o bit? É um dígito binário, ou binary digit. O computador digital trabalha com a lógica binária, sempre com essa lógica, tá, pessoal? Ou seja, com 2 estados de natureza. Ou o circuito sempre está aberto, ligado, tá? E está passando corrente elétrica, ou o circuito está desligado, fechado para a corrente elétrica. Então, por convenção, tá? Quando um circuito elétrico tiver um bit ligado, o valor é 1. E quando não tiver passando corrente, o bit desligado, o valor é 0. Perfeito? O dispositivo computacional é composto por placas, chips, cabos e circuito. Verifica-se a passagem ou não de corrente elétrica. Dessa forma, essa passagem de corrente passa a ser a maneira de identificar a instrução, dados e informação. Então, se está passando corrente numa placa, a gente tem o bit 1. Se não está passando corrente, a gente tem o bit 0. Perfeito? Então, a base numérica usada, né, no computador são várias. Tá? Então, de início, a gente já viu o binário, que é o 0 e 1. A gente tem o octal, a gente tem o decimal e o hexadecimal. Para a conversão de números decimais em binários, então, o que são números decimais? Números que a gente está acostumado normalmente. Tá? 11, 25, 32, 39, 55. São números decimais. Tá? E binários. Números binários são números em que a gente tem o 1 e o 0, como nós já vimos. Os famosos bits. Então, para a gente transformar um número decimal em número binário, a gente precisa apenas dividir esse número decimal por 2 e saber se tem resto ou não. Se tiver resto, a gente considera o número 1, o bit 1. Caso contrário, a gente considera o bit 0. Perfeito? Lembrando mais uma vez, esses cálculos de transformação da base binária em decimal, hexadecimal e aí por diante, é mais estudado a fundo nas matérias de organização e arquitetura de computadores, perfeito? Mas não custa nada a gente aprender aqui para uma base, para a gente ter um entendimento de como funciona o sistema computacional, em si o computador, perfeito? Porque mais à frente a gente vai estudar sobre os processadores, a unidade lógica e aritmética, e a gente precisa ter esse conceito formalizado na nossa cabeça já. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 11 em decimal,
eu quero transformar esse número 11 em binário. O que é que eu preciso fazer? Eu pego 11, divido por 2, tá? Sempre dividido pela base 2. Divido por 2 e ele vai dar quanto? 11 dividido por 2 dá 5. E a gente tem o resto 1. Perfeito? Então, já que esse resto 1, eu coloco na última casa do sistema binário. Perfeito? E eu continuo a divisão. Então, eu pego 5, que era a divisão que continua, divido por 2. E eu vou ter 4. Não, desculpa. 5 dividido por 2 dá quanto? 2 com o resto 1. Tá? Não é para botar 2,5 aqui, não. É 2 e o resto. Como ele tem resto, eu considero que é um bit 1. Então, vamos lá colocar aqui na segunda casinha de trás para frente. Perfeito? Terceira casa. Eu continuo a divisão. 2 dividido por 2 é igual a 1. Tem resto? Não, não tem resto. Então, eu considero bit 0. Terceira casinha, bit 0. 1 dividido por 2 dá, se a gente fosse colocar aqui, mas a gente não está colocando, a gente quer número binário apenas, 0,5. Ou melhor, 0 com o resto 1. Ou seja, a gente tem 1 aqui. Sendo assim, pessoal, a gente tem um número binário, 1, 0, 1, 1. Tá? Esse número binário corresponde ao número decimal de número 11. Tá? Então, para facilitar, aqui tem uma tabela de conversão do sistema binário. Então, o 0 decimal, e eu quero transformar em binário, 0, 0, 0, 0. 4 zeros. 1, 0, 0, 0, 0, 1. O 2, 0, 0, 1, 0. E aí por diante, tá? Então, o número 11 que nós vimos lá em decimal para binário, ó, 1, 0, 1. Perfeito, pessoal? Então, essa é uma tabela de conversão do sistema binário. Decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 15. Hexadecimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem o 10. Então, a partir do 10, entra as letras do alfabeto. A, B, C, D, E e F. O byte, pessoal, é um conjunto de 8 bits. E existem computadores e a capacidade de processamento varia de 32 bits, 64 bits. Então, quanto maior a capacidade de bits em um computador, em um processador, mais rápido esse tem a capacidade de processamento. Tá? Então, se eu tenho um computador com 32 bits, eu tenho uma capacidade de processamento. Se eu tenho um computador o dobro disso, eu tenho 2 vezes mais capacidade de processamento. Tá? O byte normalmente representa uma posição no número no computador. E seu conteúdo pode caracterizar um algarismo, uma letra, um código, um símbolo. Essa unidade byte é usualmente adotada como padrão de medidas das mais variadas capacidades. Então, você já deve ter visto, vocês com certeza já conhecem, a quantidade de bytes de um pendrive, por exemplo. Capacidade de armazenamento. Tá? Guardar dados ali naquele pendrive, por exemplo, de 4 GB, 8 GB, 16 GB e aí por diante. Tá? Então, o byte é um conjunto daquilo que nós vimos anteriormente de bits, ou melhor, um conjunto de 8 bits para formar um byte. Então, na computação, o byte representa um espaço ocupado por um caractere. Então, aqui a gente tem o kbyte, né? Ou melhor, o kilobyte. 1 kilobyte significa que eu tenho 1024 espaços de byte, tá? Ou melhor, 1000 bytes. A gente tem um megabyte, que significa que eu tenho 1024 kilobytes. Ou melhor, 1 milhão de espaços de dados. A gente tem um gigabyte, que é o mais comum, né? Hoje, na medida que temos utilizado para armazenamento. Eu tenho um HD no meu computador de 500 GB.
Tá? Então, o que são 500 gigabytes? São 500 mil, ou melhor, 500 mil megabytes, ou 500 bilhões de bytes. Tá? Imagina a capacidade, bem grande, né? A gente tem o terabyte, são 1024 gigabytes. A gente tem o petabyte, que são 1024 terabytes. A gente tem o exabyte, 1024 petabytes. E aqui só vai aumentando na escala de 1000, tá? Ou melhor, na escala de 1024, tá certo? Então, esse que é importante a gente saber em administração aplicada à informática, que no computador a gente tem os bits, a gente tem os bytes, a gente tem essas medidas aqui, tá? Que vão caracterizar espaço, tá? Para utilizarmos esses computadores e etc, que nós alunos saibamos no momento que a gente vai comprar um computador, por exemplo, para uma empresa. É vantagem eu comprar um HD hoje, né, para uma empresa em megabyte? Não, né? Porque é pouco quantidade de armazenamento de arquivos. É interessante que eu pegue um computador com HD hoje de 500 gigabytes, 1000 gigabytes, ou melhor, 1 terabyte, ou seja, tenho mais capacidade de armazenamento de arquivos, tá? E um servidor, por exemplo, um servidor de dados de uma empresa. Eu posso comprar em gigabyte? É muito pouco, né? Bora botar um petabyte de arquivos ou um exabyte de arquivos. Ou seja, um servidor, eu preciso guardar uma série de dados da empresa, um monte de arquivo dessa empresa. Então, quanto maior a capacidade de armazenamento desse servidor, melhor ele vai ter espaço para guardar esses dados. Então, o hardware ele possui uma série de componentes, o computador em si. Mas os três grandes grupos de um computador está ligado ao cérebro do computador, que é o processador, chamado de CPU ou UCP, que é a unidade central de processamento. A gente tem as memórias, tá? Memória RAM, memória ROM, que nós vamos falar mais à frente numa próxima aula. E a gente tem os periféricos, que são dispositivos não necessários para o funcionamento do computador, por exemplo, um teclado ou um mouse. Tá? Eu posso iniciar um sistema operacional sem um mouse no computador. Posso usar um computador, inclusive, sem um mouse. Fica um pouco mais difícil, né? Mais trabalhoso, mas eu posso utilizar. Ou seja, o mouse é um periférico. Eu posso usar um computador sem as caixinhas de som. Eu não vou conseguir amplificar o áudio do meu computador, mas eu posso usar ele. Ou seja, a caixa de som é um periférico. A UCP ele pode ser vista como o componente mais importante do hardware. Na UCP, ou melhor, no processador, se encontra o processamento central do equipamento. Ele é comumente apelidado de cérebro do computador. Em cada CPU, o UCP pode conter um ou mais processadores que comandam todas as funções do computador. Aqui tem a ideia daquele Core 2 Duo, com processador quad-core, tá? O que quer dizer isso? Tá? Que eles possuem Core 2 Duo, dois núcleos de processamento. Quad-core são 4 núcleos de processamento em um processador. Não quer dizer que num computador quad-core, por exemplo, eu tenha 4 processadores físicos instalados na placa. Não, eles podem ser virtuais, divididos. Como se eu pegasse esse processador e dividisse aqui, botasse uma cruz nele e colocasse 4 núcleos de processamento. Seria um processador quad-core. Então, comanda todas as funções do computador, controla os componentes, permite acesso a outros equipamentos, realiza tarefas aritméticas e lógicas. O processador, como eu falei para vocês, ele possui a via de dados. Então, vamos começar por ela. Então, aqui tem uma imagem, mais ou menos, um esquema de um processador. A via de dados, ou bus, refere-se ao condutor elétrico que permite a ligação entre a UCP interna e externamente, ou seja, é o bus que permite a conexão da UCP com as demais partes do computador. Tá? Então, o bus, né, a via de dados, é onde eu consigo interligar o computador à minha placa.
Esse condutor é composto por fios e essa quantidade de fios está relacionada ao tamanho da palavra do processador. Ou seja, ele integra todas as áreas do meu processador. Ele integra a ULA, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, os registradores de dados e os registradores de instrução. Perfeito? A ULA, unidade lógica e aritmética, é a sigla que trata dos circuitos que se encarregam de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. Processadores atuais possuem outras unidades para cálculo, conhecida como unidade de ponto flutuante, e essa, por sua vez, serve para trabalhar com números maiores, 64, 128 bits, por exemplo. Tá? Então, quem é responsável por fazer os cálculos no processador? A ULA. Que cálculos são esses? Diversos cálculos utilizando os bits, tá? Que nós já vimos anteriormente. A gente tem também a unidade de controle. O termo cérebro do computador, né? Cérebro eletrônico, está longe de classificar e resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a unidade de controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do computador. Esse controlador define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador. Então, quem controla todo o sistema computacional, ou melhor, quem controla o que vai acontecer no teu computador, é a unidade de controle que fica dentro do processador. Ele é o responsável por todo o controle de processamento do teu computador. E a gente tem os registradores. Registradores são pequenas memórias velozes que armazenam comando ou valores que são usados no controle e processamento de cada instrução. Os registradores mais importantes são contador de programa, PC, que sinaliza para a próxima instrução a ser executada, e o registrador de instrução IR, que registra a execução da instrução. O registrador de dados tem o dever de armazenar temporariamente os operandos referente à instrução que está sendo realizada na UCP. Tá? Então, os registradores, pessoal, ele tanto conta a instrução que vai ser executada essa na memória RAM, porque o processador trabalha diretamente com a memória RAM, tá? E os registradores de instrução, que trabalha na execução da instrução, o que vai acontecer naquele momento. A gente tem também no computador os microcontroladores e a GPU. Tá? Os microcomputadores têm por objetivo integrar um microprocessador com dispositivos periféricos para controle do sistema. Então, quem controla lá o teclado, as entradas, né, que o teclado vai dar para o computador, é o mouse e aí por diante, são os microcontroladores. E quem controla a parte gráfica de um computador é a GPU, que significa Graphic Processing Unit. É um microprocessador especializado para os cálculos de computação gráfica. Então, quem renderiza um vídeo, por exemplo, quem executa a parte de vídeo do teu computador e etc. é a GPU. Tranquilo? A tendência da miniaturização do processo de fabricação dos processadores acompanha os avanços da nanotecnologia dos jogos eletrônicos. O que quer dizer essa observação aqui, pessoal? É que a cada vez mais a tecnologia tem evoluído, os seus processos de hardware têm melhorado cada vez mais e, por consequência, os dispositivos ficam mais potentes, cada vez menores. Então, as características que diferenciam o desempenho dos microprocessadores: conjunto de instrução, a programação que o microprocessador pode executar, bandwidth, o número de bits processados em uma instrução singular, e o clock rate, que é o valor dado em megahertz ou gigahertz, geralmente gigahertz nos processadores, que significa a velocidade de processamento, baseada em contagem, que determina quantas instruções por segundo o processador é capaz de executar. Tá? Então, pessoal, quanto mais gigahertz o teu processador tem, ou melhor, quanto melhor o clock rate dele, tá? Melhor, mais rápido ele consegue processar informações. Por outro lado, é um processador mais caro, tá? Então tem a ver o custo-benefício quanto ao clock de processamento. Quanto melhor o processador, mais agilidade as tarefas serão realizadas. O processador é composto pelo cooler, que é um sistema capaz de controlar sua temperatura padrão. Afinal de contas, ele está trabalhando direto, né? Lá na unidade lógica aritmética, na unidade de controle, e ele esquenta.
E se ele não tiver um cooler em cima dele, de resfriamento, ele pode queimar. Geralmente as pessoas, né, os técnicos de informática e aí por diante, utilizam uma pasta, que é a base de água, tá? É uma pasta térmica que anexa, né, o processador, a parte de cima do processador, que é essa parte bem aqui, a um cooler, para facilitar o processo de resfriamento. Todo processador é formado por um conjunto de pinos que serve para serem conectados em determinado tipo de placa-mãe. Então, o processador aqui embaixo dele, do processador, ele é uma série de pinos, e esses pinos são colocados no socket lá na placa-mãe, tá? Ou melhor, na entrada. Os fabricantes mais conhecidos dos processadores são a Intel, que são hoje em dia o Core i3, i5, i7, tá? E a AMD, com seu AMD Atom X2, o Ryzen 3, 5 e 7 aí por diante, tá? Então são as duas principais empresas na área de desenvolvimento de placas de hardware que criam, né, que tem seus processadores. Então, para finalizar nossa aula, a gente tem esses dois exercícios de marcar, que eu gostaria que vocês fizessem aí em sala de aí na casa de vocês, né, ou em sala, como eu ia falar agora há pouco, tá? E a gente corrige essas questões, eu posto o gabarito das questões lá no SIGA.